Bem-vinda. Muito bom. O ministro já esteve com a gente em eventos anteriores, quando era ainda o juiz do Lava Jato, e agora ele é ministro de Justiça. A primeira coisa que eu queria saber, o senhor falou, quando aceitou o convite para ser ministro de Justiça, que a ideia foi para levar a luta contra a corrupção para o governo. Como vai? Bem, é o seguinte, bom dia a todo mundo. Realmente estive aqui, acho que em 2015, né? Sempre um prazer estar aqui na Economist. Quando eu fui convidado, o convite era para aprofundar o trabalho contra a corrupção, contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta. Esse é um caminho que eu tenho mantido esses mesmos princípios, é a linha que eu tenho atuado dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Às vezes não é um caminho tão linear, às vezes depende também de outros poderes, existem algumas dificuldades, mas o horizonte é esse, né? E nós temos avançado muito significativamente, especialmente no âmbito da segurança pública. Vamos falar sobre esse aspecto da segurança pública. Agora parece que o pacote anticrime está avançando no Congresso de uma forma reduzida ao original, mas queria que nos conta o que se espera conseguir realmente, concretamente, com esse pacote e como se planeja conseguir aprovação no Congresso. Bem, como todo projeto apresentado ao Congresso, existe a necessidade de dialogar, né, de buscar consenso. Nós apresentamos esse projeto porque nós acreditamos no projeto, ele tem medidas importantes, nós temos conseguido avançar muito com ações executivas, são relevantes, mas mexer na legislação é sempre importante. Mexer manda uma mensagem relevante para a sociedade, para a comunidade, né, no sentido de que precisamos melhorar o nosso aparato legislativo para enfrentar a criminalidade, seja organizada, seja violenta, ou seja a própria corrupção. Houve um foco do Congresso no primeiro e no segundo semestre, até um pouco mais tempo do que se imaginava na nova Previdência. Nós compreendemos isso e ela foi encerrada essa semana. Temos a expectativa de colocar em deliberação, em votação. Claro que a pauta legislativa não depende do governo, não depende do ministro, depende da pauta definida lá pelos presidentes das casas. E quais são os principais argumentos que vocês do governo executivo estão fazendo para tentar convencer aos congressistas de dar prioridade, agora que acabou a reforma de Previdência, para essa reforma? Bem, um dos bons argumentos consiste no fato de que nós temos indicadores de criminalidade ainda muito ruins. Nós tivemos no ano de 2016 um recorde de assassinatos, mais de 60 mil assassinatos no país, números dignos de uma guerra civil. Nós temos visto uma queda significativa desses números nesse ano, uma queda de em torno de 22% até agosto, em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso significa muito, são 7.905 homicídios a menos, ou seja, 7.905 pessoas que não perderam a vida em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas os números remanescentes ainda são muito ruins. Isso vale tanto no que se refere à criminalidade violenta, mas também à criminalidade organizada. Nossas organizações criminosas ainda são fortes, são poderosas. O governo federal tem adotado uma postura de enfrentamento, num sentido do devido processo, mas de enfrentamento, sem contemporizar com essas organizações criminosas. E a corrupção, pelo que nós vimos nos últimos anos, é sempre uma preocupação. Então, mudar a legislação diante dessa realidade me parece até mandatória, e esse é o principal argumento. Isso é bom para a vida das pessoas. No fundo, o lema do Ministério da Justiça e Segurança Pública é um pouco o lema de toda corporação policial, a ideia é servir e proteger. Mas é bom também, já que a gente está tendo um fórum próprio para falar isso, é bom também para a economia, né? Porque a insegurança, a corrupção, a violência, a criminalidade organizada são fatores
assim como inflação descontrolada, taxa de juros elevadas, que afetam o desempenho da economia. Fazem parte do custo do Brasil, embora nem sempre são lembrados tão frequentemente dessa forma. E por que, na sua avaliação, por que o Brasil teve essa queda nos números de homicídios? Se o pacote, claro que ainda está no Congresso, que foram os fatores principais para conseguir esses números mais baixos? Essa é uma pergunta interessante porque, na verdade, não existem assim causas muito matemáticas, tanto de incremento como da diminuição da criminalidade. São vários os fatores que influenciam. O que nós podemos, no entanto, concluir é que, diante da queda que tem sido significativa, e aqui eu falei de assassinatos, mas outros indicadores criminais, por exemplo, roubo de cargas, tem tido uma queda percentual até maior, roubo de bancos, em torno de 40%, é resultado, primeiro, de uma ação mais eficiente também da parte do governo dos estados, que tem uma grande responsabilidade em matéria de segurança pública, mas, considerando que é um fenômeno nacional, está caindo em maior ou menor número em todos os estados da federação, permito-me dizer que também, entre as causas prováveis, encontram-se as ações do governo federal. Entre elas, uma atuação mais incisiva contra o crime organizado. Porque, veja, boa parte da criminalidade violenta no país, especialmente nas grandes cidades e regiões metropolitanas, está vinculada a organizações criminosas, seja por disputas de mercados ilícitos, seja eventualmente por disputas entre fornecedores e consumidores de drogas, principalmente. Quando se enfrenta, no bom sentido, o crime organizado, com medidas mais eficientes, investigação eficaz, prisão, identificação de operações de lavagem, sequestro, confisco e principalmente isolamento das lideranças criminais, isso tem um impacto também na criminalidade violenta. Então, várias ações foram tomadas, nós temos recordes de apreensão de drogas, cocaína, por exemplo, pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal. Nós temos ações consistentes da Polícia Federal contra essas grandes organizações criminosas. Nós tivemos a transferência, a intensificação da transferência das lideranças das principais organizações para os presídios federais, também com uma mudança de tratamento dessas lideranças para cortar a comunicação delas com o mundo exterior. Isso tem impacto significativo. E nós estamos com uma política de retomada do controle, ou melhor, de auxiliar os estados a retomar o controle dos seus estabelecimentos prisionais. Para te colocar um exemplo. Sim. Nós temos uma força de intervenção penitenciária, formada no Ministério da Justiça, que é composta por agentes penitenciários federais e estaduais, convocados, para onde nós temos enviado essa força para a retomada do controle dos presídios, concomitantemente a uma queda significativa do número de crimes lá fora, a demonstrar a correlação entre o descontrole prisional e a criminalidade lá fora. Na região metropolitana de Belém, onde a força começou a atuar desde agosto, houve uma queda de 66% do número de homicídios, e região metropolitana de Belém histórica, tem um histórico de violência extremada, permita-me aqui, quase um bang-bang, caiu 66% em comparação com o mesmo período do ano passado. E eu queria pedir o comentário do senhor, falando dos enfrentamentos, que ao mesmo tempo teve um aumento no número de mortes pela polícia. Esse aumento deveria ter pensado algum tipo de esforço para diminuir? O senhor pensa duas vezes antes de flexibilizar as regras para excludente de ilicitude, que é quando o polícia que mata não precisa enfrentar a justiça? Veja, esse aumento da letalidade de enfrentamento entre polícia e criminosos não é algo que acontece dentro do governo federal. Então, registros de confrontos entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, ou mesmo essa Força de Intervenção Penitenciária, não tem registro de qualquer
morte em confronto. Então é algo que tem ocorrido em alguns estados por conta das forças de segurança locais. Não é uma política, o Ministério da Justiça e Segurança Pública sempre deixou muito claro que nós não temos como estratégia de combate ao crime o confronto. O confronto tem que ser evitado. Então isso tem acontecido pontualmente, não é responsabilidade do governo federal. Tá? Existe uma proposta no projeto anticrime sobre a legítima defesa. Isso não tem uma relação com esses fatos, o projeto nem foi aprovado. E um pouco de preconceito em cima da proposta, porque essa proposta ela basicamente repete uma mesma redação de norma que existe no Código Penal português e no Código Penal alemão, que não são exatamente países nos quais existe um grande número de mortes em confrontos policiais. Mas interessante, falou de que são as polícias dos estados onde se observa esse aumento. Em alguns estados, temos que também dizer assim. Isso não é algo generalizado, ocorreu em parte dos estados e, na verdade, acréscimos significativos em bem poucos estados. E seria um objetivo ter mais coordenação, mais controle por parte do governo federal sobre as polícias dos estados? Bem, veja, o governo federal, ele normalmente não está na linha de frente, vamos dizer assim, do enfrentamento da violência urbana, tá? Em algumas situações isso tem ocorrido indiretamente, por exemplo, quando o governo federal atua contra essas grandes organizações criminosas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, em menor número, eventualmente com a Força Nacional, mas nessas intervenções não tem havido esse tipo de situação de letalidade, salvo eventualmente em casos muito episódicos, não é? Mas particularmente esse ano não creio que tenha havido nenhuma morte em confronto. No outro prisma, nós temos agora mudado um pouco a nossa política, nós temos um programa que nós chamamos Em Frente Brasil, que foi aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro, que é a União adotando uma responsabilidade maior em relação à violência urbana. O que nós fizemos? Selecionamos uma cidade, uma em cada região do país, com os indicadores elevados de violência, especialmente aí assassinatos, e nós estamos promovendo nesses municípios uma ação integrada da Polícia Federal, Rodoviária Federal e da Força Nacional com as forças de segurança locais. Tá? Então nós estamos lá em Ananindeua, no Pará, nós estamos em Paulista, em Pernambuco, nós estamos em Cariacica, no Espírito Santo, nós estamos em São José dos Pinhais, em Curitiba, e Goiânia, na região centro-oeste. Qual que é a ideia? A União sempre atuou de uma maneira muito reativa nessas crises de violência urbana. Então, quantas vezes a União foi lá intervir em casos de violência no Rio de Janeiro? Seja com GLO, seja com a Força Nacional. Agora mesmo esse ano teve essa crise de segurança no Ceará, nós mandamos lá a Força Nacional. A ideia é nós termos uma postura mais proativa, antes que ocorram essas crises de segurança, e aí nós estamos atuando mais incisivamente nessas cidades, com a palavra que é chave para resolver o problema da criminalidade, integração. Aí nessa integração a política evidentemente não é de confronto, é uma política ostensiva de prevenir crimes. Igualmente, polícia judiciária, é importante ter investigação e retirar o criminoso perigoso de circulação. E, por outro lado, nós queremos casar essa política de segurança com ações de outra natureza, políticas sociais, políticas urbanísticas, que possam atuar como fatores inibidores da violência urbana. Aquela velha história que todo mundo já ouviu, a frase chavão: o melhor policial é um poste de luz, de você reurbanizar algumas áreas degradadas, incrementar serviços de saúde, educação naquelas localidades. No fundo, é um projeto piloto. Nós queremos aprender com esse projeto piloto para realizar voos mais ousados em mais municípios ou em municípios mais complexos. Bom, eu queria falar um pouco sobre o tema da corrupção. Eu observei alguma coisa interessante, que foi que, revisando os jornais sobre o pacote, agora se está chamando de pacote anticrime. Mas quando foi apresentado em fevereiro,
foi mais apresentado como o pacote anticorrupção. E eu sei que as duas coisas estão dentro, mas parece que no Congresso, principalmente no comitê, eles tiraram muito das partes relacionadas à corrupção. Queria saber por quê e se preocupa ao senhor a possibilidade de retrocessos nessa luta contra a corrupção, se não conseguir mudanças legislativas, assim como aconteceu na Itália com as mãos limpas. Olha, quando o governo apresentou o projeto em fevereiro, a gente sempre falou com clareza cristalina de que o projeto era um pacote anticrime, contra a corrupção, crime organizado e criminalidade violenta. Até porque, na minha avaliação, os três problemas caminham juntos. Você não consegue combater eficientemente um deles se não combater o outro. Então, o compromisso do Ministério da Justiça e Segurança Pública com o enfrentamento à corrupção é completo, é total. Agora, apresentando ao Congresso, tem lá um espaço de debate, de diálogo, e nós temos que ver o que vamos conseguir aprovar dentro do projeto. Agora, todas as medidas ali propostas, nós acreditamos e defendemos com 100% de afinco. Se o Congresso vai aprovar X ou Y e tal, por que o motivo disso? Aí tem que se perguntar realmente para o Congresso. Bom, neste momento, a Suprema Tribunal Federal está falando sobre mudar entendimento sobre a prisão após a segunda instância. Se eles mudarem para outro entendimento, qual seria a consequência para o futuro das investigações e por que o senhor acha que eles parecem dispostos para mudar esse entendimento? Veja, acho que é importante o primeiro ponto destacar o grande respeito que nós temos que ter em relação ao Supremo Tribunal Federal. É uma instituição fundamental na democracia, tá? Qualquer decisão que seja tomada tem que ser respeitada, muito embora possa sofrer críticas. Eu sempre falei publicamente, e nunca escondi isso, que a execução em segunda instância, que foi uma inovação vinda em 2016, precedente da lavra do saudoso ministro Teori Zavascki, foi um passo muito importante, vamos dizer, para o enfrentamento da corrupção, acho que é para o enfrentamento da criminalidade em geral. Porque o que acontece na prática você precisa ter um processo penal que funcione. Não tem mistério nisso. Você tem que ter um começo, você tem que ter um meio e você tem que ter um fim. Quando você condiciona a execução da pena ao final do processo, embora isso não pareça à primeira vista extremamente problemático, no Brasil pelo fato de nós termos um processo judicial que é extremamente lento, com recursos e recursos e recursos e atrás de recursos. Então, o que o Supremo decidiu, naquele momento de 2016, foi estabelecer um marco e fez isso baseado na compreensão de que a presunção de inocência está muito vinculado mais à questão probatória do que à questão de recursos. Você precisa ter uma prova para condenar alguém e a prova tem que ser categórica. E, por outro lado, baseado em direito comparado, se vê que alguns países, por exemplo, Estados Unidos, França, vários países admitem a execução da pena a partir do primeiro julgamento, a partir do segundo julgamento, não existindo essa compreensão universal que tem que esperar o último julgamento. Claro que, julgado em segunda instância, havendo uma plausibilidade de um recurso ser bem sucedido, o Tribunal Superior pode conceder uma liminar, uma decisão suspensiva da execução. Então, particularmente, acho fundamental. Esse julgamento está em andamento. Espero que o Supremo tome a melhor decisão. Evidentemente, a questão institucional reclama que a adesão seja respeitada. Uhum. E se eles mudarem, qual seria o efeito sobre os processos no futuro contra a corrupção? Bem, eu acho que eu já dei minha opinião. Acho que a execução em segunda instância é algo fundamental. Se eventualmente houver uma reversão, vai ter que ser avaliado o que pode ser feito a partir de então.
Pois, ultimamente, a causa dessas discussões na Corte Suprema e também com as relações do site da The Intercept, tem sido um debate forte na sociedade sobre alguns dos instrumentos legais que têm sido utilizados para conseguir as condenações. Eu queria perguntar ao senhor um pouco sobre a forma da força de tarefa trabalhar e também dos juízes. Qual deveria ser a relação entre um juiz e os procuradores em um tema tão complexo como a luta contra a corrupção e num sistema que, assim como o senhor falou, é extremamente lento e complicado como o do Brasil? Deveria ter uma forma de relacionar distinta? Veja, isso é até uma pergunta interessante, porque a gente tem ouvido muito falar recentemente dos excessos e os abusos da Operação Lava Jato. Eu normalmente falo, mas quais foram mesmo, né? Qual foi o excesso? Qual foi o abuso? Quem foi condenado indevidamente? Quem foi preso injustamente? Salvo radicais, militantes, políticos partidários, que colocam em dúvida uma condenação dentre várias, eu sinceramente não vejo ali ninguém que tenha sido condenado injustamente. Não vi nada que não tenha observado ali o devido processo. O que existe em relação a essa situação é uma falta de compreensão, no sentido de que as partes conversam na tradição jurídica brasileira. O juiz conversa com o procurador conversa com o juiz conversa com o advogado conversa com o juiz. O advogado chegava para mim, frequentemente isso acontece em qualquer corte de justiça. Doutor, quero que revogue a prisão preventiva do meu cliente, estou argumentando isso. E às vezes o juiz fala, olha, para você revogar, você tem que me demonstrar isso. Isso não é aconselhar, isso não é sugerir nada, isso não tem nada de inapropriado. Agora, o que existe ali sim é uma evasão criminosa de aparelhos celulares, né, de procuradores, uma divulgação por alguns veículos de comunicação extremamente sensacionalista e distorcida do conteúdo dessas supostas mensagens, a meu ver, tudo com o objetivo de uma missão salva-corrupto, né? Gerar falsos escândalos para buscar anulação de condenações por corrupção. Mas é erro, excesso, abuso. Olha, eu preciso, quando sou indagado nesse sentido, olha, qual foi exatamente? Eu, sinceramente, não vejo nenhum. Ao contrário, né? O que tem foi um esquema de corrupção, de suborno sistemático, pessoas com 98 milhões de dólares no exterior, altas autoridades políticas envolvidas em corrupção, em esquema sistêmico de corrupção, ex-presidente da Câmara, ex-presidente da República, senadores, parlamentares, um contexto todo extremamente problemático. Não foi uma tarefa fácil, não. E assim, não poucos países conseguiriam fazer o que o Brasil fez em redução da impunidade da grande corrupção. E isso eu digo não só em países aqui com a mesma tradição que o Brasil, mas às vezes países até muito avançados. É muito traumático um nível tão grande de corrupção ser enfrentado. E, sinceramente, não vislumbro com facilidade algum abuso ou excesso que tenha sido cometido. Ao contrário, acho que se for pensar no tamanho do escândalo, mais gente deveria ter sido presa e condenada durante o período das investigações. As pessoas querem justiça na forma da lei e eu acho que a Lava Jato foi um grande passo nesse sentido. É o que eu estou tentando fazer também dentro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Então, assim, às vezes são discussões sobre picuinhas, sobre coisas pequenas, sensacionalismo exacerbado, que não reflete a realidade dos fatos que aconteceram. O pessoal fala, parcialidade do juiz. Como? 20% das pessoas foram absolvidas. Várias prisões foram indeferidas. Talvez até devesse ter deferido. Mas, enfim, não existe isso. Eu queria, depois desse aplauso, eu acho que eu mereço fazer uma pergunta difícil. Falando de impunidade, o mesmo presidente tem um filho com umas indicadores de um caso de corrupção que agora está parado por uma decisão
do Supremo Tribunal, e também no partido tem também investigações. No mesmo tempo, o presidente mesmo deixou de falar com a mesma frequência sobre a luta contra a corrupção. A luta contra a corrupção perdeu importância no governo do Bolsonaro? O presidente fez uma coisa importante na formação do governo, que foi algo que ele trouxe dificuldades políticas, mas foi algo extremamente relevante. Muita gente não gosta que se fale isso e tal, mas o que existia na prática anteriormente de vários e vários governos era basicamente um loteamento político das principais posições do governo, aquilo que chama lá patrimonialismo, patronagem, loteamento político de cargos, e aí realmente a coisa não tem como funcionar. Coloca lá no Ministério da Saúde alguém que nunca mexeu com medicina, né? Coloca lá, também não tem como, vamos dizer assim, alterar esse tipo de quadro, senão a longo prazo. Da mesma forma, reformas são enviadas para o Congresso, se busca aprovação, depende também do Congresso. O senhor tem dito no passado que não lhe corresponde nem perseguir nem defender ao governo, mas eu queria saber se existe alguma linha roja onde o senhor acha que as diferenças entre o governo e o moral personal do senhor já não permite que estiver no governo. Olha, é uma pergunta um pouco especulativa, né? Qual a circunstância hipotética que poderia levar a uma situação de sair do governo? Não, eu entrei no governo para ficar, para fazer o meu trabalho. Enquanto eu tenho esse espaço, eu vou fazendo o meu trabalho e eu tenho o apoio do presidente. Nós conversamos desde o início, esse pacto permanece com o presidente Jair Bolsonaro, de nós avançarmos nessa linha contra a corrupção, contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta. Então, acho que não cabe esse tipo de especulação. Agora, existem responsabilidades que são de outras esferas. Bom, eu queria lembrar que há 4 anos, em 2015, quando o meu companheiro, Mike Reed, estava aqui, ele lhe perguntou se, em algum momento do futuro, bom, também especulativo, seria possível que o senhor entrara na política. E o senhor falou de nenhuma maneira, porque esse delegitimaria o trabalho da Lava Jato. Pois agora que o senhor está num cargo político, mesmo dizendo sempre que é técnico, está lá. Então, com esse passado, eu queria perguntar se tem algum chance do senhor concorrer para a presidência. Eu sou um peixe fora da água da política, né? Eu não tenho essa habilidade política, não tem nada de errado de ser político, vamos colocar muito claramente, porque a política faz parte da arte do governo, da legislação, enfim. Mas, naquela época, quando eu dei essa resposta, eu acho que eu não fiz algo diferente, porque quando me foi colocada essa oportunidade, a minha visão realmente é entrar dentro do governo como uma visão técnica, e às vezes existem algumas avaliações sobre o governo e normalmente eu sou apontado como ministro técnico, não é? E a ideia foi continuar esse trabalho em um mais alto nível, né? Eu estava como juiz de primeira instância, acho que fiz coisas boas nesse trabalho. Houve essa oportunidade, é a oportunidade para a gente avançar, né? Então, abrir mão dessa oportunidade. Não aceitei essa oportunidade para seguir uma carreira política, eu aceitei para ter a oportunidade de realizar coisas em que eu acreditava, que é avançar contra a corrupção, avançar contra o crime organizado e avançar contra a criminalidade violenta. Então, assim, eu acho que eu não faltei com a verdade naquela oportunidade. Certo? E é isso que eu pretendo fazer, continuar fazendo meu trabalho como ministro. Veja que eu acho que esse é um dado que às vezes não tem sido tão valorizado. Quando que tivemos aqui no Brasil uma queda de 22% de homicídios em um ano? E aqui nós estamos falando de pessoas que deixaram de morrer. 7.905 pessoas até agosto. O nosso desafio qual que é? É consolidar essa mudança,
e fazer com que isso decresça ainda mais. O brasileiro tem medo de sair na rua, de ser assaltado, de ser vítima de latrocínio, de ser assassinado. Isso impacta a qualidade da vida das pessoas enormemente. Se a gente conseguir avançar nessa área, e eu acho que a gente avançou, né, já é uma grande vitória, mas a gente quer avançar mais ainda. Então, assim, eu estou comprometido com esse trabalho. Eu queria abrir para duas perguntas, e eu vou ser sacrificada depois, porque a gente já acabou com o tempo, mas eu vou fazer umas duas perguntas. Aqui, uma. Tem outra? Talvez só uma. Tá bom. Só não respondi. Não serei candidato. Tá. Senão vou falar, não, o Moro não respondeu. Não serei candidato. Gravado? Gravamos o resto? Você fala brincando que tem algumas perguntas que sempre se repetem, né? Uma delas é essa. Eu morrer, eu vou colocar no túmulo, assim, lápide. Não foi candidato. Oi, boa tarde. Meu nome é Juana, eu sou da Conectas Direitos Humanos. Me surpreendeu que entre as causas de diminuição dos homicídios não fosse mencionada a política de desarmamento. A gente viveu, nestes 10 meses, 8 decretos que desarticulam toda a política de desarmamento, que gera uma enorme insegurança jurídica. Eu acho que hoje não dá nem para saber o que dá para comprar e o que não. Então, eu queria entender melhor se há uma vontade do governo de diminuir homicídios, como pode estar liberalizando a porte e a posse de armas. Veja, o presidente ele fez uma campanha eleitoral em que ele colocou muito claramente a posição dele a favor de uma maior liberalização da posse e do porte de arma. A gente sabe que existem controvérsias a respeito dessa política. É a política que ele foi eleito e ele está cumprindo. Agora, não existe, a meu ver, uma correlação tão clara, necessária entre um fenômeno e outro. Tanto assim que já tivemos uma liberalização parcial em janeiro, e ainda assim os números vêm decrescentes. As causas da criminalidade, da violência, elas são bastante complexas, né? Tanto quando ela aumenta como quando ela diminui. Nós temos tomado ações importantes no sentido da diminuição, e esse é o nosso propósito. Tem mais uma? Acho que lá. Alô? 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 Boa tarde, ministro. O senhor está falando bastante sobre avançar contra a corrupção e contra a criminalidade violenta. E gostaria de deixar aí também uma pergunta, acho que na parte, seguindo a linha mais polêmica, não seria importante a gente responder de uma forma definitiva também quem matou Marielle? Olha, essa também é uma questão interessante. O pessoal acha que o ministro da Justiça é o super tira, o super cup. Então ele vai assumir, ele vai resolver todos os crimes, todas as investigações, vai resolver todas as questões. Agora, existem esferas de competência. O que existe em relação a esse crime, que é um crime importante de ser elucidado, desvendado, é uma investigação que se encontra junto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, certo? Antes de eu assumir o cargo de ministro da Justiça, foi criado foi aberto um inquérito a pedido da Procuradora-Geral de então, tá? Para apurar uma possível obstrução naquela investigação. Eu assumi, essa investigação está em andamento, nós demos todo o suporte para essa investigação da Polícia Federal prosseguisse, e o prosseguimento dessa investigação foi fundamental para excluir algumas linhas investigatórias que estavam existindo na Justiça Estadual, que estavam absolutamente equivocadas. Inclusive, as pessoas foram presas. Então, nós acompanhamos esse caso com atenção. O governo federal tem o máximo desejo de que ele seja elucidado, né? Acho que cada vida importa. E, nesse caso em particular, pelo fato, pela visibilidade, pela questão ali envolvida, é um caso importante que seja elucidado como todos os outros. Então, nós temos toda a intenção de contribuir. Agora, não está dentro da esfera, né, de competência no momento de órgãos federais, o que limita o nosso campo de atuação. Quando estava,
nós fizemos o que era necessário. Né? Isso é inegável, isso é reconhecido, que houve uma tentativa de obstrução e que foi a Polícia Federal, com o apoio do Ministério da Justiça, que acabou eliminando esse problema de obstrução. Agora nós temos todo o interesse, o que nós não podemos entrar em teorias da conspiração. Né? Ou achar, o ministro deve ir lá e ele resolver o caso sozinho. Não, o ministro não é detetive. Né? Não é esse o meu papel. Mas o governo federal tem todo o interesse que esse fato seja completamente elucidado. Muito obrigada. A gente precisa acabar. Obrigada, ministro. Obrigada a você. Obrigado. Muito obrigada.